Livro do Evangelho, São João, capítulo 8, e o versículo 1 diz assim: E porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornando-se para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e eu sentava, eu ensinava. E os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério, pondo-se no meio e disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em próprio ato de adultério. E na lei nos manda Moisés que dos tais seja apedrejada. Tu, pois, o que disse? E disseram isto para tentar, para que tivesse do que acusá-lo. Mas Jesus inclinando-se, escreveu com o dedo na terra. Como perseverança, perguntou-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que entre vós, sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escreveu na terra. Porém, ouvindo isto, os acusadores, com a consciência, saiu e começando pelo mais velho até o último, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitou-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, aonde está o teu acusador? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai, não peque mais. Amém? Levanta a sua mão para o céu. Diga: Senhor Jesus, vai falando comigo nessa noite, ó Pai, com esta palavra, porque ela é muito importante, ó Deus, para a nossa vida. Meu Deus, abençoa meus irmãos, mais um dia na tua casa. Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor pode falar em nossos corações. Meu Deus, e abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Pode sentar. Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Nesta noite estamos perante uma palavra muito importante para nós, né? Glória a Deus. Jesus é aquele que pregava libertação, né, e salvação para o pecador. Jesus pregava, glória a Deus, que o pecador tem o direito de se arrepender dos seus pecados, tem uma oportunidade para ter a sua salvação. Amém? A mensagem de Cristo não era preparar o homem e a mulher para viver na terra, mas preparar a pessoa para um dia morar no céu com eles. A Bíblia diz que, porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E o povo vinha ter com ele e assentava e os ensinava. Jesus tinha ido para o Monte das Oliveiras, eu creio que pela noite, talvez, né? Porque ele orava, amém, aos montes, às madrugadas. Jesus tirava a sua vida em oração. E a Bíblia diz que pela manhã ele voltou para o templo. Glória a Deus. Veja bem, naquela época o povo tinha já vontade de ouvir a palavra de Deus, que pela manhã cedo já tinha alguém no templo, glória a Deus, para cultuar a Deus. E a Bíblia diz que ele chegava ali, glória a Jesus, ensinava o povo que ali estava, que palavras, né? Palavra de salvação para o homem e para a mulher endireitar as suas vidas, como pregava João Batista: endireitai as vossas veredas. E a Bíblia diz que aqui ali estavam os escribas, ali estavam os fariseus, ali estavam os saduceus, ali estavam os homens religiosos, né? Aquelas pessoas entendidas da lei, aquelas pessoas entendidas, né, daquilo que se disse também servir a Deus, como os fariseus, como os saduceus e como os escribas que eram estudados, né? Era aquela pessoa formados. Então eles estavam ali também ouvindo o que Jesus estava fazendo, ensinando-os. E olha o que diz aqui: e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério, e pondo no meio disse: Mestre, esta mulher foi apanhada em ato de adultério, no seu próprio adultério. Glória a Deus. Veja bem que aqueles homens
né? Eles tinham ido ali não para ouvir o que Jesus tinha para pregar, para o ensinar, mas queriam acusar Jesus. Eles queriam ter uma ocasião, glória a Deus, para tentar acusar Cristo, porque Jesus trazia uma mensagem diferente, uma mensagem que confortava o coração das pessoas. Mas eles não queriam saber disso, eles queriam de toda maneira fazer o povo ter descrédito em Jesus, de o povo não acreditar em Jesus. Então eles pensaram: agora nós pegamos Jesus. Por quê? Porque Jesus veio para salvar o pecador, Jesus veio trazendo o amor, Jesus veio trazendo uma maneira diferente de salvação para o homem e para a mulher. Então agora eu quero ver se ele está conosco ou com quem que ele está. Amém? Então levaram aquela mulher, porque na lei de Moisés, que Moisés trouxe, glória a Deus, para o povo judeu, para o povo de Israel, que uma pessoa em ato de adultério seria apedrejado, quer dizer, mortos, né? Você imagina uma pessoa sendo morta a pedras? Era escrito pela lei. Glória a Jesus, a lei não fazia isto, né? E isso foi dado por Deus. Essa lei foi dada por Deus, essa lei foi dada através de Moisés. Glória a Jesus, que tal atos seria punido de mortes. Amém? Só que Jesus veio, irmão, para mudar isto. Por quê? Porque ele veio dar, irmãos, glória a Deus, uma oportunidade para o pecador se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Só que eles não queriam, aqueles homens da lei, glória a Deus. Então levaram esta mulher, glória a Jesus, e chegaram lá e disseram: olha, Senhor, essa mulher foi apanhada em atos de adultérios, e na lei de Moisés ela manda ser morta, temos que pedrejar ela. Mas trouxemos aqui para saber o que o Senhor vai dizer. Eles pensaram assim: olha, se Jesus disser que não, Jesus está contra a lei. E se for contra a lei, glória a Deus, glória a Jesus, então também seria punidos. E se Jesus fosse a favor da lei, glória a Deus, então aquilo que Jesus estava pregando sobre o amor, né, ponhava ele e da pessoa não acreditar. Glória a Deus, porque ele vem pregando uma coisa e fazendo outros, né? Foi isso que tentaram acusar Jesus. Mas a Bíblia diz, irmão, glória a Jesus, que aqui, quando eles pensaram que iria pegar Jesus nesta palavra, olha a resposta de Jesus, né? Veja bem, e como perseverança, perguntou, endireitou e disse: aquele que de vós está sem pecado, seja o primeiro que tire a pedra contra elas. Jesus, irmão, ele não foi contra a lei, glória a Deus, mas só lembrou eles, amém, que eles também tinham pecados, que eles também precisavam ser punidos, porque ali tinha certeza que aqueles homens, a maioria deles talvez andasse com aquela mulher, estava ali agora pagando de inocentes, ou outras pessoas talvez também estariam no mesmo ato, né? E estava ali julgando aquela pessoa, porque talvez seriam uma pessoas mais simples, e os pecados deles estavam sendo ocultados, né? Então que Jesus disse: olha, vocês não têm pecado? Então aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, né, na vida dela, seja o primeiro, amém? E a Bíblia diz que Jesus tornou em que nasce escrevia na terra, e porém os seus acusadores, com a consciência pesadas, então começaram a sair, desde os mais velhos até os últimos, só ficando daquela mulher ali, amém? Então agora Jesus olha para aquela mulher e disse: mulher, cadê o teu acusador? E ela disse: Senhor, foi tudo embora, só ficou eu. E ele disse: eles não te acusaram? Não. Disse: nem eu também te acusarei, vai e não peque mais. Amém? Foi para isso, meu irmão, minha irmã, que Jesus veio ao mundo, dá o direito para que nós se arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, para ter o direito de salvação. Você imagina se fosse para cumprir a lei ainda no dia que estivesse vivendo, né? Quantas pessoas não teriam morrido já? Quantas pessoas que já estavam na sepultura, se fosse cumprir a lei da maneira que ela era para ser cumpridos? Amém? Mas Jesus veio diferente. Jesus vem dando uma oportunidade, uma chance para o homem, para a mulher se arrepender dos seus erros, dos seus pecados,
e continuar firme na sua presença. Amém? Porque sempre eu tenho falado para os irmãos que salvação, ela é no momentos, não é tempo de crente, não. Tempo de crente não se salva. Glória a Deus. O tempo de cristão, o tempo de crente na igreja serve para galardões. Porque quanto mais você é crente, né, de mais tempo, mais você faz algo para Deus, mais você faz coisas boas para Deus. Mas isso não traz salvação, isso traz galardões. Salvação é no momento da tua partida, é no momento que Cristo te chamar, você está se arrependido dos seus pecados, você está vivendo e guardando a palavra de Deus dentro do teu coração. Porque Jesus sabe, e que o homem, para Jesus, que a mulher, sempre vai ter pecado e sempre vai ter erro em suas vidas, mas a oportunidade Ele dá para se arrepender. Amém? Procurar não praticar mais, procurar não fazer mais. Aleluia. E esta aqui era a dificuldade que essa mulher tinha, uma grande barreira, uma grande muralha. Em primeiro lugar, aquela mulher não tentou justificar. Aquela mulher foi levada ali, talvez de cabeça baixa, ela continuou de cabeça baixa, eles acusando, e ela não deu uma palavra, dizendo: não, eu não fiz isto. Estão enganados, né? É como muito no dia de hoje, quando muitas vezes são acusados de algo, ele diz: não, eu não fiz isto, isso é uma calúnia, estão falando mal de mim, vai pagar, e sendo que muitas vezes aquela pessoa fez. Amém? Mas não tem a humildade sequer de inclinar a sua cabeça e reconhecer o seu erro, como esta mulher fez. Essa mulher reconheceu. Essa mulher, Jesus ficou quietinha, ela não falou nada. Amém? Não. Ela foi ali para ser morta. Ela não tinha esperança para elas. A esperança dela foi Jesus ali, ter encontrado Jesus ali, naquele momento, foi a salvação da vida delas. Amém? E Jesus disse: eu não vou te condenar pelo teu pecado que você fez, não, mas uma coisa eu vou dizer para você: vai, não peque mais. Vai e não peque mais. É isso que sempre Ele esteja falando dentro do nosso coração. Sempre esta palavra tem que estar dentro do nosso coração. Nós erramos, nós temos aquele que pode nos perdoar. Amém? Nós pecamos, vamos continuar firmes na presença de Deus, levantando a nossa cabeça e dizendo: eu sou vitorioso em nome de Jesus. Amém? Mas nunca terá dentro de nós uma justificativa para nós continuar no erro, mas que nós se arrependemos da nossa falha na presença de Deus. O Senhor não gosta dos soberbos, não. Deus não gosta do soberbo. Deus não gosta da pessoa para frente, não. Deus gosta da pessoa que está dentro da palavra dele. Amém? Deus gosta daquela pessoa que reconhece os seus erros, as suas falhas. Deus gosta daquela pessoa que ele continua lutando pela sua salvação, que ele continua batalhando, né? Nem que seja na última hora, como esta mulher estava. Ela estava na beira da morte, porque mais uns minutos ela seria apedrejada e morta, mas ela continuou firme ali, sem querer justificar, mas ela alcançou Jesus, que justificou por ela e deu vitória para elas. Amém? Então eu digo para os irmãos que salvação, ela pode ser no último momento da vida. Nós tiramos, por exemplo, do ladrão da cruz, viveu uma vida errada, uma vida de, talvez para Jesus, trazendo muito prejuízo para as pessoas, matando, roubando. Mas, quando ele encontrou com Jesus lá na cruz, né, numa situação difícil, porque estava também sendo condenado por mortes lá na cruz, ele olhava e via Jesus no meio. Glória a Deus, do outro lado, o companheiro dele, né, que tentando querer justificar os seus erros, querer justificar por aquilo que ele tinha feito, dizendo: Senhor, você não disse que é Cristo? Desce da cruz, salva nós e salva-te também. E o povo dizia: vamos, desce, porque assim nós vamos crer, né? Mas aquele que estava, aquele ladrão à sua direita, ele disse, repreendendo o outro, e disse: olha, nós pecamos, nós erramos, estamos aqui pelos nossos atos,
Nós merecemos, mas este homem nada fez para merecer isto. E virou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu paraíso. E ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo tu vais estar comigo. Amém? Porque, irmãos, o que nós vejamos aqui, os reconhecimentos, a humildade que aquela pessoa tinha. Amém? Ele não justificou, ele não tentou talvez querer igual a Jesus, fazer como os outros, mas ele reconheceu Jesus como Salvador. Amém? Porque talvez ele sabia da história de Jesus, sabia de que maneira Jesus tratava o povo, sabia de que maneira Jesus curava os enfermos, libertava as pessoas. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, né? Que Jesus estava sendo condenado ali, mas não devia, eles deviam. Então eles, naquele momento, lá Jesus, ele disse: Senhor, lembra de mim, e se hoje mesmo tu está comigo no paraíso. Amém? Aquele homem foi morto na cruz, da mesma maneira que Jesus foi morto. Glória a Deus. Talvez depois do corpo sendo jogados, glória a Jesus, talvez nem enterrado foi, né? Jogado lá para ser consumidos. Glória a Deus. Mas a sua alma estava na presença de Deus. Amém? A sua alma, talvez para muitas pessoas, disse: foi uma limpeza que nós fizemos, porque é um ladrão a menos, um bandido a menos. Mas aquele ladrão, aquele bandido, reconhecendo Jesus no último momento da sua vida, ele alcançou a sua salvação. Que para Deus não importa o pecado, o que importa é o arrependimento na sua presença. Para Deus é reconhecimento que Cristo é o Salvador, é reconhecimento que Jesus é o único que pode nos libertar. É isso, irmão, que Deus quer da nossa vida. Então veja bem aqui, que essa passagem ela é muito importante para nós, né? Que essa mulher tinha uma muralha muito grande, e a muralha dela era uma muralha de mortes, sabendo que ia ser apedrejadas, não tinha escapatória pelo pecado que ela tinha feito. Mas ela encontrou Jesus, né? Jesus, sem ir contra a lei, Jesus salvou aquela mulher e deu direito para ela viver mais um tempo se arrependendo dos seus pecados. Amém? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, esse mesmo Jesus que nós seguimos. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. Mas aí está a questão. Amém? Jesus veio para salvar, mas ele só pode me salvar se eu me arrepender dos meus erros. Amém? Deus só pode te salvar se nós se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. E muitas vezes, quando Jesus, nós erramos, não é verdade? Erramos, mas estamos prontos para pedir perdão e o Senhor nos perdoar. Amém? Muitas vezes hoje nós vejamos a mensagem, muitas vezes são pregadas dizendo assim: não, aceitou Jesus uma vez, salvo para sempre. E é que muitas pessoas pregam, não, sendo salvo uma vez, salvo para sempre. Não, irmãos, glória a Jesus. Salvo uma vez não é salvo para sempre. Salvo para sempre aquele que vencer a morte, aquele que estiver com Jesus. Amém? Esse é para toda a eternidade. Glória a Deus. Porque, irmãos, muitas vezes conhecer a verdade, conhecer a palavra, mas não praticar, glória a Jesus, não tem salvação. Não existe. Judas Carioca não alcançou a salvação. Ele teve com Jesus todo o tempo. Nos 3 anos de ministério de Cristo, o Judas estava lá, lado a lado, vendo o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, vendo a mensagem de salvação. Jesus pregar o amor de Deus, pregar o arrependimentos, Judas ouviu João Batista pregar, diz: arrependei, endireitai vossas veredas, se convertei ao Senhor. Glória a Deus. E no final de tudo, Judas perdeu a sua alma, porque a Bíblia diz, glória a Jesus, que o único que se perdeu foi o filho da perdição, porque não se arrependeu. Judas não se arrependeu, entregou a Jesus, traiu Jesus, amém, e depois tirou a sua própria vida. Ele não se arrependeu, porque se ele tivesse se arrependido, ele caía de joelho no chão e pedia perdão, porque Jesus ainda estava vivo naquela época. Amém? Ele poderia ter ido aos pés de Cristo lá na cruz, ele podia, Jesus, estar junto com Jesus,
dizendo: me perdoa, porque eu tenho certeza que Jesus ia perdoar eles. Mas não, ele não pediu, glória a Jesus, e assim aconteceu. Então digo para você, meu irmão, minha irmã, não importa a barreira que está na tua vida, muitas vezes barreira de enfermidade, barreira de problemas, todos nós temos que acreditar que nós vamos ser um vencedor. Amém? Nós vamos ser um vencedor, e para ser um vencedor temos que acreditar em Jesus, porque é o único que pode nos salvar, o único que pode nos libertar. Amém? Glória a Deus. E nunca fique confiando em tempo de crente ou porque nasceu num berço cristão. Tem pessoas que dizem: não, eu nasci num lar cristão, crente uma vez, crente para sempre. Não, glória a Jesus, nós podemos ser crente muitos anos, glória a Deus, mas se nós errar e não pedir perdão a Deus, irmãos, não adianta, perdemos nosso tempo. Amém? Glória a Jesus, perdemos nosso tempo. O nosso tempo é precioso na presença de Deus. Reconhecer que Cristo é o único Salvador das nossas almas. E nós temos falha, irmão, não adianta ter, né? Nós temos falha, glória a Jesus, em nossas vidas. Mas Cristo sempre está dizendo: se arrependa, glória a Jesus, porque eu darei a minha salvação. Que Deus abençoe a todos, e as palmas glorificam o nome de Jesus. Aleluia. Fica de pé para fazer uma oração a Deus. Vamos pedir para que Deus venha nos abençoar nessa noite. Todos que estão dando glória, glória, glória a Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, aqui estamos. Eu acredito, Senhor, eu acredito, ó Pai, que o Senhor tem poder para me salvar. Eu acredito, ó Deus, que o Senhor tem poder para salvar os irmãos, as irmãs. O Senhor tem poder para libertar essas pessoas. O Senhor tem poder, meu Deus querido, para entrar na vida dessa pessoa nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego nas tuas mãos, meus irmãos. Mas o dia desta campanha, quebra as muralhas, Senhor. Meu Deus, o Senhor, meu Deus, liberta. O Senhor cura. O Senhor arranca a muralha por terras. Meu Deus, o Senhor faz milagres acontecer, maravilhas. Eu entrego nas tuas mãos nessa noite os que estão perto, que estão longe, ouvindo, meu Deus, estas palavras. Eu abençoo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma, glorifica o nome de Jesus.